Começamos na semana passada uma série de mensagens. Hoje nós vamos para a segunda mensagem da série. A série com o tema Derrote Mamon. Derrote Mamon. Pastor, eu não tive aqui domingo passado. Eu vou dar uma dica para você. Vai lá no YouTube da igreja e assiste. A mensagem está postada, cortada, só está a mensagem, está o culto todo. A gente tem tirado o culto e coloca só a mensagem, porque fica fácil de você assistir, fica fácil de você compartilhar. Quando você manda a mensagem para alguém que a pessoa clicar, já começa na mensagem, não começa no início do culto. Então a gente tem feito dessa forma. Então, você vai lá e assiste. Ah, pastor, mas se eu não tive aqui domingo, eu não vou entender nada hoje. Não é isso, vai entender sim, você vai assimilar. Porque toda vez que a gente faz série de mensagem, a gente constrói a série de forma não cumulativa, né? Para que a gente possa, quem está só hoje, consiga ser edificado. Mas eu estou dando conselho para você aí, porque a gente colocou uma base extremamente importante na semana passada para o que vamos construir hoje e nos próximos domingos. Hoje e nos próximos domingos. Então, importa que você, depois, se você perdeu a primeira mensagem, vai lá no YouTube, assiste, assiste, seja edificado, para que você possa vir junto aqui com até o fim, né, da série. E a gente chegar até o fim. Essa série, eu elaborei essa série inspirada no livro do pastor Fabiano Ribeiro, com o mesmo tema, com o mesmo título, né? Derrote Mamon, o nome do livro, pastor Fabiano Ribeiro. E a gente vai não somente usar o livro como base, mas aqui o pastor Denis vai colocar, né, a bagagem dele, vai compartilhar, vai enriquecer também com aquilo que a medida de graça que o Senhor depositou na minha vida, e assim a gente vai caminhar até a última mensagem da série. E o nosso texto base é Mateus capítulo 6, verso 24. Se você pode, abra sua Bíblia, né, abra seu aplicativo aí de Bíblia, ou abra a sua Bíblia e vamos juntos para Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Eu quero ler com você o texto base e nós vamos orar. Você encontrou aí? Vai aparecer na tela, você pode acompanhar na tela também, se você estiver sem Bíblia. Amém? Mateus capítulo 6. Nós vamos ler inicialmente na versão NAA, versão Nova Almeida, versão NAA. Depois nós vamos ler também em outras duas versões. Diz assim, olha: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Eu quero ler só esse finalzinho, essa última frase do versículo. Eu quero ler ela na versão Almeida Revista Corrigida, ARC. Essa última frase diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Na versão Almeida Revista Corrigida está traduzido dessa forma: não podeis servir a Deus e a Mamon. E uma última versão que eu quero ler, a versão NVT, vai aparecer na tela para você também. Essa última frase do versículo que diz o seguinte na NVT: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha, não conseguiu, né? Lá na tela, mas consegui lá. Nossa equipe de mídia é competente, olha lá. Olha, tá vendo? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, na NAA, Nova Almeida, traduziu como riqueza. Na versão corrigida, traduziu como mamon.
e na versão NVT, Nova Versão Transformadora, foi traduzido como dinheiro. Pastor, qual está certo? Todos estão certos. Aprendemos isso aqui na semana passada. Mas eu quero orar com você agora, e eu queria fazer diferente hoje. Ao invés de eu fazer a oração, eu vou fechar os olhos, você vai fechar os olhos também, e vocês vão orar pela minha vida. Amém? Pode ser assim? Então, eu vou receber a oração. Amém? Então, por favor, eu fecho os olhos e vocês podem orar. Amém? Pai, que toda medida de graça que o Senhor preparou para este momento seja liberada sobre as nossas vidas. Que o Senhor me use para a tua glória e para que seja um canal para abençoar os meus irmãos aqui nessa noite. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Irmãos, Jesus está trazendo um ensino para os seus discípulos. Mateus 5, 6 e 7 é a aula mais famosa que Jesus ministrou aos seus discípulos. E essa aula é chamada de Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um compilado dos principais ensinos de Jesus aos seus discípulos. Mateus 5, 6 e 7 é um compilado denso do que Jesus tinha de principal. Os ensinos de Jesus não se resumem a esses 3 capítulos, mas aqui nós temos um compilado dos principais ensinos de Jesus. E se já não fosse importante Jesus falar sobre a relação dos seus discípulos com o dinheiro, com as riquezas, se não fosse suficiente só o versículo 24, nós temos praticamente o capítulo 6 inteiro, Jesus falando sobre a relação dos seus discípulos com as riquezas, com os bens materiais, com as posses, com o dinheiro. Então, nós temos o capítulo 6, que começa Jesus falando sobre a importância da gente praticar os atos de justiça, da gente doar, da gente dar esmolas, e dar esmola no contexto bíblico é suprir a necessidade de quem precisa. Então, e ele vai caminhando, fala sobre ajuntar tesouros nos céus e não na terra, fala que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Depois do versículo 24, ele vai falar sobre as preocupações da vida, o que comer, o que vestir, e essa preocupação de ter recurso para comer, de ter recurso para vestir. Então, não deixa de estar falando sobre a relação com o dinheiro. Praticamente o capítulo 6 inteiro, Jesus está falando sobre isso. E eu entendo que o ponto alto desse ensino de Jesus sobre a relação que os seus discípulos, e não somente os discípulos que estavam ali assentados ouvindo o Sermão da Montanha, mas os discípulos dos nossos dias, os seguidores de Jesus do nosso tempo, precisa aprender e refletir sobre esse tema. Um tema extremamente importante, e eu entendo que o versículo-chave, o ápice desse ensino sobre a relação de discípulos e riqueza, é o versículo 24 que nós lemos. Porque Jesus está colocando a possibilidade das riquezas, dos bens materiais, do dinheiro, se tornar um ídolo na nossa vida. Nós lemos aqui que a Bíblia diz que a avareza é comparado ao pecado da idolatria, é uma idolatria. Por quê? Porque a riqueza, ela pode ser personificada e exercer um governo, exercer um senhorio sobre as nossas vidas.
E nós estamos vivendo em um tempo onde Mamon tem usado as mídias sociais, tem usado as redes sociais para difundir a sua doutrina, doutrinando muitas pessoas a serem avarentas, gananciosas, pródigas, influenciando muitas pessoas a ter uma relação disfuncional com as riquezas. E é normal o mundo ser governado por Mamon, mas o que não é normal é cristãos, discípulos de Jesus, estar debaixo do governo de Mamon, estar debaixo da influência de Mamon. O que não é comum e não é aceitável é que pessoas alcançadas pelo Evangelho estejam ali escravas do dinheiro, governadas pelo dinheiro, servindo às riquezas. E nós percebemos que esse movimento doutrinário de Mamon nas redes sociais tem contaminado o coração de muitos cristãos. Muitos cristãos, com o seu coração contaminado com essa doutrina, têm escolhido caminhos de ganância, caminhos de avareza, ou caminhos de desenvolvendo um espírito pródigo em alguns contextos, como ensinamos aqui na semana passada sobre isso, e tem permitido que Mamon gere influência na sua relação com o dinheiro. E isso aqui é um problema, por quê? Porque podemos ter discípulos de Jesus que com a boca confesse que Jesus é Senhor, dono de suas vidas, mas que na prática quem está governando é Mamon. E é muito possível que esses cristãos até percebam que há uma influência de Mamon sobre as suas vidas, mas cheguem à conclusão de que está servindo as riquezas e servindo também a Deus. Só que é isso que Jesus está falando aí, no versículo 24. Não é possível servir as riquezas e servir a Deus, ou um ou outro. Porque ao passo de servir um, nós vamos de forma inevitável desagradar o outro. Ou seja, não existe a possibilidade de ter uma mente dividida, ter um coração dividido, onde parte estamos servindo a Deus e parte estamos servindo as riquezas, ou servindo o mundo. A mente dividida, ela já está a serviço do mundo, ela já está a serviço de Mamon. Então, importa a gente ser ministrado sobre esse tema tão necessário, porque os influencers, os coaches da vida, os profissionais de desenvolvimento pessoal têm desenvolvido, e aqui eu não estou generalizando, existem profissionais sérios, não generalizo, mas em sua maioria nós temos visto hoje pessoas desenvolvendo doutrinas de Mamon e ensinando a igreja a ser gananciosa e avarenta. Perceba isso. De quando em quando, eu ouço da boca de um coach, desses coaches aí da vida que aparecem nas nossas timelines da vida aí, e quando eu ouço da boca de um coach dizendo assim, você não tem que andar com gente inferior a você, você tem que andar com gente superior a você tem que buscar andar com pessoas que estão acima da média, para que você possa crescer, você tem que sair de algumas mesas, você tem que sair de alguns círculos, você tem que dar as costas para algumas pessoas e se juntar com pessoas grandes, porque você vai crescer. Olha, parece um discurso bonito, é ou não é? Parece um negócio assim, penteado, cheiroso, fofinho. Isso é verdade. Mas perceba, você pode até sentar em mesas de pessoas maiores para você ser esticado, mas você não pode dar as costas aos menores. Porque aos menores você vai sentar à mesa para servir. Uma coisa não anula a outra, você buscar se juntar com pessoas que já alcançou aquilo que você deseja alcançar, pessoas que já trilhou o caminho que você está trilhando, vai fazer com que você cresça em sabedoria.
Mas não significa que você tem que dar as costas para as pessoas inferiores. Não. Eu posso andar em alguns contextos onde vou ser servido, mentoreado, mas eu também posso me colocar de forma disponível para servir e mentorear pessoas que talvez tenham a mim como referência, tenham a minha vida. Perceba como é sutil, vocês estão entendendo como é sutil? E assim também existe muitos ensinamentos a respeito do dinheiro que tem contaminado a mente de muitos cristãos. E por isso que a gente tem desenvolvido essa série, para entender que tudo isso aqui não é meramente obra do acaso. Existem uma entidade espiritual, uma potestade. A palavra potestade é atribuída a seres espirituais, aos quais receberam poder. Esses seres espirituais receberam poder para agir, para desenvolver suas ações malignas. Então, uma potestade maligna chamada Mamon, uma entidade que nas mitologias da antiguidade eram cultuadas. Os povos mais remotos que cultuavam a divindade, a entidade Mamon, eram os amonitas. Os amonitas desenvolviam culto a Mamon, rituais, traziam oferendas, serviam a Mamon com o objetivo de enriquecer. Porque Mamon era o deus da riqueza. Mamon era a divindade que, em troca de oferendas, fazia as pessoas enriquecer. Então, existe uma entidade que vai possuir, a depender da cultura, ela vai possuir várias aparências. A depender da cultura, ela vai possuir, vai se manifestar de forma diferente. Mas Mamon é uma hoste, é um principado maligno. Principado porque fala de governo, porque governa hostes espirituais, governa hostes de espíritos que atuam nessa área para trazer desordem, disfunção na relação das pessoas com o dinheiro. E por isso que a palavra é traduzida, ao invés de ser traduzida como dinheiro e riqueza, na Almeida Revista Corrigida é traduzida como mamon, porque a palavra no original ali é a palavra mamona, que era o termo usado para se referir às riquezas, o culto às riquezas, mas também era o termo usado para se referir a essa entidade maligna. Então nós estamos entendendo que nós precisamos ter um zelo, um cuidado em como estamos nos relacionando com os bens materiais, com o dinheiro, com as posses. Como nós estamos nos relacionando com aquilo que tem valor material. E Jesus fala que precisamos cuidar porque podemos estar servindo a Mamon sem perceber. E ao passo de estar servindo a Mamon, estamos deixando de servir a Deus, porque não se pode servir a dois senhores. E eu quero hoje caminhar com vocês nessa segunda mensagem da série. Eu quero falar um pouco de como Mamon age, de algumas ações de Mamon, de como ele age e algumas das suas estratégias. Nós aprendemos na semana passada que Mamon produz um espírito de avareza, um espírito de ganância, um espírito pródigo. Ele trabalha para promover isso. Mas hoje eu quero ser mais específico. Eu quero dar alguns exemplos de estratégias, de ações de Mamon que sutilmente contamina a nossa mente e nos leva a agir de forma que estamos servindo a ele. E nós vamos caminhar assim. Para os irmãos que estão anotando, permita-me eu ajudar você. Você vai colocar assim, você vai dizer assim, olha, Mamon quer que você, ... E aí nós vamos citar, Mamon quer que você faça isso. Aí vamos citando. E vamos citar algumas das ações de Mamon, das estratégias de Mamon, para poder se estabelecer e influenciar a vida de pessoas.
Então vamos começar? Mamon quer que você foque exageradamente no dinheiro. Mamon quer que você foque exageradamente no dinheiro. Um foco excessivo no dinheiro. Aqui nós precisamos ter um equilíbrio. O outro extremo também é errado. Se você não tiver uma atenção, se você não der atenção à sua vida financeira, se você não tiver um cuidado, uma boa administração das suas finanças, isso também é negativo. Então eu preciso dispensar uma atenção que não pode ser exagerada. Eu não posso dar um foco exagerado à questão das finanças. Eu posso sim dar uma atenção as minhas finanças, para administrar as minhas finanças, para multiplicar recursos, usar inteligência, sabedoria para multiplicar recursos, tudo isso é lícito. Mas nós precisamos cuidar do nosso coração para que não haja um foco exagerado no dinheiro. E geralmente, o foco exagerado no dinheiro vai acontecer quando a gente inverte a posição do dinheiro na nossa vida. O dinheiro, ele sempre será bênção se ele for usado como um meio. Mas ele deixará de ser bênção se ele for usado na nossa vida como um fim. Quando a gente tira o dinheiro do meio e coloca o dinheiro como um fim, nós vamos ter um foco exagerado no dinheiro. Sempre. Então você precisa refletir se o dinheiro para você é um meio ou um fim. O dinheiro vai ser bênção e sempre será bênção se ele for um meio e nunca um fim. Por exemplo, vamos usar o exemplo das igrejas da teologia da prosperidade. Qual o problema das igrejas da teologia da prosperidade? O que a maioria do ensino que a teologia da prosperidade pratica, ensina, é um ensino verdadeiro e bíblico. Qual é o que está o erro? O erro é tornar esse ensino a mensagem principal do Evangelho. Como se o Evangelho de Jesus Cristo se resumisse à riqueza e a dinheiro. Ou seja, perceba, há um foco exagerado no dinheiro, mas nós vamos entender que Deus fala sobre dinheiro, Deus fala sobre prosperidade. A Bíblia fala sobre multiplicação, a lei da semeadura, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. A Bíblia fala sobre tudo isso. Então, perceba que a questão é a questão... Luana, peça para fazer mais silêncio aí no corredor, o pastor pediu para baixar o volume no corredor aí. Aí perceba, a questão é uma mudança de posição. Essa é a questão. Por exemplo, na teologia da prosperidade, as igrejas que praticam isso, o dinheiro deixa de ser um meio e passa a ser um fim. Por exemplo, a igreja, ela precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus, sim ou não? Sim. Tem gente ignorante que diz assim, mas Jesus não precisou de dinheiro, Jesus fez a obra e não fez isso sem dinheiro, nasceu numa estrebaria e não precisou de recurso, foi pobre e tal. Perceba, ignorância pura. A Bíblia diz que mulheres da alta sociedade daquela época doava recursos financeiros para financiar as viagens missionárias de Jesus. A Bíblia diz isso. É tão verdade que Jesus movimentava dinheiro que dentro da equipe ministerial de Jesus tinha um tesoureiro. Quem era o tesoureiro? Judas. Para que um tesoureiro se não tem dinheiro? Sim, Jesus recebeu ofertas para financiar a obra de Deus. Perceba isso. Tinha um tesoureiro para administrar o caixa. E assim aconteceu com a igreja. A Bíblia diz que
Em Atos, a Bíblia diz que as pessoas vendiam suas propriedades e bens e traziam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Perceba isso. Está na Bíblia isso. Ou seja, a igreja precisa de recurso financeiro para fazer a obra, sim ou não? Sim. Por quê? Porque o dinheiro é um meio pelo qual a gente vai cumprir a nossa missão. O dinheiro financia a obra de evangelização. O dinheiro financia a obra de fazer discípulos de todas as nações. O dinheiro financia a obra missionária. O dinheiro é um meio que a gente usa para cumprir o nosso fim. Aqui é bênção. Aqui não tem problema. A igreja levanta recurso para usar esse recurso financeiro para cumprir uma finalidade, cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito, o seu fim. Perceba, aqui é bênção. Agora, o que é que tem acontecido com muitas igrejas? O dinheiro deixou de ser um meio para ser um fim. Então, você vai perceber que nessas igrejas, o fim da igreja é arrecadar. Então é campanha por cima de campanha, termina uma campanha, começa outra, é a campanha do dê o seu tudo, dê a metade do que você tem, a campanha do raspe sua conta e oferte, a campanha de tudo, e eu até admiro a criatividade dessa turma, porque a turma arruma um nome para campanha, estratégia, e faz um marketing muito grande em cima disso. Mas tudo para tirar dinheiro do povo, porque o fim é arrecadar cada vez mais para enriquecer os obreiros, os sacerdotes, os pastores. O dinheiro deixou de ser um meio para essas igrejas e passou a ser um fim. Aí vai ter, quando isso acontece, vai ter um foco exagerado no dinheiro. Perceba isso. Entenda que o dinheiro na sua vida tem que ser um meio. Pastor, é o meio pelo qual eu cuido da minha família. O dinheiro é o meio pelo qual eu amo a Deus e amo pessoas. Eu uso o dinheiro para amar a Deus e amar pessoas. Eu uso o dinheiro para amar a minha família. Eu uso o dinheiro para cuidar bem da minha família. Eu uso o meu dinheiro para cuidar de mim. Perceba. O dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro é um meio. A gente usa ele para cumprir o nosso propósito. E enquanto o dinheiro for um meio, ajudando e financiando você a cumprir o seu propósito, o seu objetivo, a sua missão, ele não será um problema na sua vida e você não terá um foco exagerado no dinheiro. Mas perceba, entenda uma coisa, quando o dinheiro se transforma num fim, a gente usa pessoas, controla pessoas, manipula pessoas, para poder conseguir dinheiro. Veja, ao invés de usar o dinheiro para amar pessoas, eu estou usando pessoas para amar o dinheiro, para conseguir mais dinheiro. Mamon quer que você foque de forma exagerada no dinheiro. 2, Mamon quer que você fique paralisado pela a insegurança. Mamon explora essa insegurança que há no coração de muitas pessoas, que é o medo de faltar. Jesus fala sobre isso quando ele conversa em Mateus 6 com os discípulos. Os discípulos estavam preocupados. O que vamos comer? O que vamos vestir? Será que vamos ter dinheiro para comprar comida? Será que vamos ter dinheiro para comprar roupa? Será que vamos ter dinheiro para pagar as contas? Os discípulos preocupados com isso, inseguros, Jesus disse: homens de pequena fé. Olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Olhe para os lírios do campo. Eles não costuram
eles não tecem. Contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Homens de pequena fé, se o Pai cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, não cuidará de vós, que possui muito mais valor do que as aves, do que os lírios do campo. Perceba que Jesus está ministrando essa palavra para corações inseguros. Corações inseguros vai produzir paralisação, porque o medo paralisa. Gente paralisada pelo medo, porque está tomada de insegurança, com medo de faltar, com medo de não ter recurso. E Mamon explora isso, Mamon explora esse medo para estabelecer insegurança na vida da pessoa, de forma que a pessoa desenvolva a avareza, passe a acumular, passe a reter, passe a não ser generoso em suas doações, a não compartilhar. Mamon explora o medo e a insegurança para paralisar a vida da pessoa. Eu quero dizer a você que você não precisa sentir medo e inseguro, porque nós temos um Pai que cuida das aves e dos lírios e vai cuidar com muito mais zelo dos seus filhos. Ele está dizendo, olha, não falta alimento para os pássaros, não falta beleza nas roupas dos lírios, não falta. Perceba, vai faltar para a gente? Jesus está dizendo, olha, meus irmãos, não tenham medo. Nós temos um Deus, um Pai celestial que cuida de nós. Então, Mamon quer que você fique paralisado pela insegurança. 3. Mamon quer que você confunda o seu valor pessoal. Aqui é Mamon explorando a identidade. É tentando desvirtuar a identidade. É Mamon querendo que você associe a sua identidade e o seu valor pessoal a bens materiais. Perceba, é ensino dos coaches dos nossos dias. Muitos coaches dos nossos dias diz que você tem que comprar um carrão importado, porque isso vai agregar valor à sua imagem. Então você tem que comprar um carrão importado, certo? Com no mínimo aí uma Porsche, uma BMW, perceba? E que isso vai agregar valor à sua imagem e as pessoas vão valorizar mais, e valorizando mais, vai comprar mais. Você vai vender mais. Mas perceba que essa é uma cultura que atribui valor, o nosso valor, aos bens materiais. E a origem do nosso valor não está nos bens materiais. Perceba isso. Então, quantas pessoas que precisam estar vestidas com uma roupa de marca para se sentir mais valorizado e mais valorizada? Quantas pessoas que, para serem aceitas, consideradas, respeitadas, caem na tentação de muitas vezes gastar o dinheiro que não tem para comprar coisas que vai fazer com que a pessoa se sinta mais valorizada diante de outras pessoas. Isso é maligno. Você está associando a sua imagem, você está associando o seu valor a bens perecíveis. Perceba isso. Pastor, você está dizendo... Deixa eu mastigar, né? Senão se eu não mastigar, engasga. Então eu vou mastigar, não, vou pisar, né? Para não pisar a papinha, para não engasgar. Pastor, você está dizendo que é pecado a gente ter uma roupa de marca. É isso que o senhor está falando? É isso que eu estou ensinando? Não. Não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é você usar a roupa de marca como um artifício para agregar valor à sua vida.
É isso que eu estou falando. É quando você se sente mais valorizado, se sente mais bonito, mais aceito, mais considerado. Quando você usa uma roupa de marca, quando você usa um bem caro, quando você usa alguma coisa que custa muito, que as pessoas têm uma certa admiração. É sobre isso que eu estou falando. É você agregar o seu valor a bens materiais. Mas se você sabe o seu valor, se você conhece o seu valor, se você sabe que da sua identidade, quem você é e o valor que você possui em Deus, se você é seguro disso, não será um problema para você usar uma roupa de marca. Você não vai se achar mais ou menos porque está vestido em um pedaço de pano que tem uma marca famosa. Você não vai se achar, nem mais nem menos. Amém? Então escute. Tem gente que deprime o coração de pensar que vai vestir roupa que foi comprada ali no mercado. Já frequentou aquele andar superior do mercado ali? Já frequentou lá? Tem um lugarzinho interessante ali. Hein? A pessoa diz, não, Deus me livre vestir uma roupa, né? Deus me livre, não pode. Se eu rebaixar o nível, é da CIA para cima. Perceba. Isso é mamon. Porque você está atrelando o seu valor, a sua identidade a bens materiais. Quer seja uma roupa, um carro, um celular. Perceba. Quer seja um celular, o que seja. Vocês estão entendendo isso aqui? Então entenda isso. O nosso valor e a nossa identidade não depende daquilo que o dinheiro pode comprar. Você vale muito para Deus. Independente da roupa que você está vestindo. Independente se você tem carro ou não, se você tem muito dinheiro na conta ou não. Independente do seu patrimônio. Independente do que você possui. Você tem muito valor para Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é alguém que deve ser amado, valorizado e considerado porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E não porque você possui ou deixa de possuir algo. Mamon age para que você confunda o seu valor pessoal. Estratégia de mamon. Muitas pessoas que acabam enveredando para o caminho do consumismo, compram o que não pode, na maioria das vezes tem a ver com isso aqui. Porque agrega o seu valor pessoal às posses. Quarto, Mamon quer que você tenha uma mentalidade de escassez. Mamon quer que você tenha uma mentalidade de escassez. O que é a mentalidade de escassez? É a mentalidade do escravo. É a mentalidade do não merecimento. É a mentalidade que ela não consegue conceber a possibilidade de desenvolver prosperidade. Não, pastor. Eu vim de uma família que tinha poucos recursos. Moro numa cidade onde a maioria das pessoas tem pouco recurso. Não me atrevo a pensar grande. Eu já estou conformado com isso aqui. Mentalidade de escassez. Gente que rejeita a prosperidade porque está conformado com a mente que foi modelada para se conformar com aquilo que já possui. Perceba isso. Gente que não consegue conceber a possibilidade de que possui um Deus que é um provedor.
A Bíblia diz, Filipenses 4,19, na tela, por favor, Filipenses 4,19. Está escrito: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Deus há de suprir segundo a minha necessidade ou segundo a sua riqueza? Olhe para o texto. Ele há de suprir segundo a minha necessidade ou segundo a sua riqueza? Segundo a riqueza. Perceba isso. O texto, a palavra suprir no original aqui é a palavra prelo, que significa tornar cheio, preencher até o máximo. O texto está dizendo que Deus há de suprir. O que significa suprir, pastor Denis? Olha lá, tornar cheio, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, levar até o fim. Levar até o fim. Ou seja, um lugar suprir de forma plena, completa. Esse é o plano de Deus para nós. Deus quer preencher ao máximo. Deus quer fazer abundar, ter plenitude para as nossas vidas. E Ele é capaz de fazer isso segundo a sua riqueza e não segundo a nossa necessidade. Então nós temos que entender que servimos a um Deus que é Pai, que sabe dar boas coisas aos seus filhos, e nós não podemos desenvolver uma mentalidade de escassez. Precisamos desenvolver uma mentalidade de prosperidade, porque os planos de Deus para os seus filhos é de prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque o conceito de prosperidade tem sido desvirtuado por Mamon nos nossos dias. Prosperidade tem a ver sobre duas coisas: suficiência e paz. A pessoa próspera, ela tem suficiência e ela tem paz. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter o suficiente e ter paz sobre o que se tem. Vou repetir, certo? Prosperidade não fala sobre ter muito. A gente acha que a pessoa próspera é aquela pessoa que tem uns 100 mil boiando lá no banco, vai estar uns 100 mil lá guardado, que não está fazendo falta, está aí guardado, 100 mil, uns 500 mil, aí essa pessoa é próspera. Não. Prosperidade tem a ver com suficiência e paz. Você tem o suficiente? Tem lhe faltado? Perceba isso. Suficiência. Segundo princípio, que tem a ver com prosperidade, paz. A origem da palavra prosperidade vem da palavra shalom, que significa paz. Então é ter o suficiente e ter paz sobre o que se tem. Tem gente que tem milhões na conta, mas não tem o suficiente. Ainda falta dinheiro. Tem gente que tem milhões na conta, mas não tem paz. Tem prosperidade essa pessoa? Mesmo com milhões na conta, tem prosperidade? Não. Porque prosperidade tem a ver com suficiência e paz. Isso é prosperidade. Perceba. Vamos fazer um estudo de caso aqui, para a gente entender prosperidade. Você imagine um casal. Casou, foi morar de aluguel, certo? Não tem transporte próprio, tem os móveis de casa básicos, alguns faltando, e foi morar de aluguel. Aí esse casal junto trabalhou, desenvolveu, com 1 ano, eles conseguiram comprar todos os móveis da casa. Prosperou depois de 1 ano? Sim ou não? Tem prosperidade aqui nessa família? Sim. Aí esse casal juntos ali, boa administração dos recursos financeiros, caminhando tal. Mais 1 ano depois, eles juntaram dinheiro e compraram uma bicicletinha. Já não está mais de pé, já tem um transporte próprio. Comprou uma bicicleta. Prosperou sim ou não? Aí mais 1 ano administrando, comprou uma moto. Prosperou sim ou não? Aí depois mais 1 ano administrando, juntou o dinheiro, comprou um terreno para construir a casa própria.
Esse casal em um ano prosperou? Sim ou não? Perceba. Porque a gente só consegue ver prosperidade quando tem muitas cifras, milhões, né? Aqui é prosperidade. Aí esse casal, juntos ali, vê o primeiro filho. Aí o primeiro filho, a moto já não dava mais para levar. Aí comprou um carrinho. Prosperou sim ou não? Comprou o carrinho. Aí mais um ano, juntou um dinheiro, fez o alicerce da casa, subiu as paredes no terreno que tinha comprado. Prosperou sim ou não? Não para de prosperar esse casal, essa família. Perceba. Porque tem tido o suficiente e tem tido paz nessa casa. Não tem dívidas, não tem insônia, tem paz. As finanças estão em ordem, bem administrados, recursos, tem crescido. Isso é prosperidade. Um exemplo, né? Um exemplo de prosperidade. Porque a gente só consegue ver prosperidade quando tem cifras grandes. E também pode ser prosperidade com cifras grandes. Mas dessa forma como eu estou aqui fazendo esse estudo, é prosperidade também. Aí com mais um ano, o casal juntou o dinheiro, passou o telhado na casa, fez instalação hidráulica e elétrica e passou para dentro. Sem terminar. Saiu do aluguel. Prosperou sim ou não? Só isso. Carrinho na garagem. A casa por terminar, mas não paga mais aluguel. Finanças em dias, não tem dívida, não tem SPC, Serasa, ligando, central de atendimento tentando fazer acordo, não tem. Está em paz, tem o suficiente, não falta o que comer, todo ano avança um pouco. A bênção de Deus estabelecida sobre essa casa trazendo prosperidade. Então escute. Os planos que Deus tem para a gente são planos para a gente prosperar. E eu creio nisso. Em Cristo, por estar em Cristo, eu sou alvo da prosperidade de Deus. Por estar em Cristo, os planos de Deus para mim é vida e vida plena, é suprir, preencher ao máximo. De acordo com as suas riquezas, Ele vai suprir, Ele vai me dar vida plena, inclusive na vida financeira. Perceba isso. Uma mentalidade saudável, crendo na prosperidade bíblica, sendo grato pela prosperidade que tem, e não murmurando por aquilo que não tem. Perceba. Mamon quer que você tenha uma mentalidade de escassez. Quinto, Mamon quer que você ignore seus valores. É o que eu falei da ganância semana passada aqui. O ganancioso é aquele que quebra leis, que pratica atos ilícitos para conseguir dinheiro, para aumentar lucro. Esse é o ganancioso. Perceba. Então Mamon quer que você ignore os seus valores, que você quebre princípios, que você desobedeça a Deus. Em nome de conseguir um lucro maior, ou uma renda maior. Sexto, Mamon quer que você desconsidere a batalha espiritual. Irmãos, entenda uma coisa. Tem gente que diz assim, não, pastor, esse assunto que você está falando de dinheiro aí. Olha, se a pessoa tiver uma boa educação financeira, dá tudo certo. Veja as pessoas aí. Não, escute. Dinheiro é um assunto espiritual. Dinheiro é um agente espiritual. Na Bíblia não existe culto sem dinheiro. Você não se pratica culto nem ao Deus da Bíblia e nem a outras divindades, aos falsos deuses. Não se pratica sem dinheiro. Você olha, o primeiro culto relatado na Bíblia. Qual é o primeiro culto relatado na Bíblia? Caim e Abel. Foi que eles trouxeram no culto? Uma oferta. Uma foi aceita, outra foi rejeitada. Mas ambos chegaram diante de Deus com oferta. Depois Noé, quando passou o dilúvio, que ele encontrou terra firme, foi que ele fez? Um culto. Foi lá fazer um culto, oferta. Abraão, a gente vai ver a história de Abraão. Abraão levantou altares em vários lugares e trazia ofertas para cultuar a Deus. Perceba.
sacrificava para Deus aquilo que lhe custava. Forma de culto. Deus dá ordem para construir o tabernáculo a Moisés. Moisés construiu o tabernáculo, dá as medidas todas do tabernáculo, e o meu povo vai se dirigir para lá e vai levar para lá ofertas, 7 tipos de oferta. Dízimos, primícias, holocaustos, 7 tipos de oferta que existia. Um judeu, até hoje, o judeu não chegava ao tabernáculo, mas na frente o templo, de mãos vazias. Não se chegava para cultuar a Deus de mãos vazias. Sempre tinha que levar uma oferta. Davi, certa feita, para fazer uma oferta de remissão pelo pecado que ele cometeu de ter feito o recenseamento, ele vai decide comprar a fazenda de seu Araúna para poder construir um altar de holocausto ao Senhor. O que acontece ali? Seu Araúna, em honra e consideração ao rei, disse: rei, você pode ficar com a fazenda e com o que o senhor precisar. Davi disse: não, eu jamais dedicarei holocausto ao Senhor, culto ao Senhor, adoração ao Senhor, de algo que não me custe. Eu jamais vou dar uma oferta a Deus que não me custou. Eu quero pagar e pagar o preço justo. O que é isso, irmãos? Você vai para as religiões pagãs, o culto às divindades pagãs não é chamado de oferta, é chamado de oferenda. É uma champanhe, é uma galinha, é um pacote de vela que tem que ser aceito. Alguma coisa que lhe custou, você vai ter que oferecer ali. A gente precisa entender que a nossa relação com o dinheiro, existe um fator extremamente espiritual. Dinheiro não é só um elemento material. Posses, riquezas, bens materiais não é só algo material, físico. Existe uma linguagem espiritual e nós precisamos considerar isso. Por isso que estabelece sobre as nossas vidas financeiras uma batalha espiritual. Porque Satanás sabe que aonde você colocar o seu tesouro, o seu dinheiro, as suas posses, aonde você investir o seu dinheiro, ali estará o seu coração. Foi o que Jesus disse: aonde você colocar o seu tesouro, ali estará o seu coração. O dinheiro tem a capacidade de revelar o nosso coração, de designar o culto, a honra do nosso coração. Perceba isso. Entenda sobre isso. Então, Mamon quer que você desconsidere o aspecto espiritual acerca do dinheiro, para que você ache que o dinheiro é só um pedaço de papel e os bens materiais é um pedaço. Não. Existe um aspecto espiritual. O dinheiro é um instrumento de culto que expressa o nosso coração. Por isso que a gente precisa ter zelo e cuidado aonde nós estamos investindo o nosso dinheiro, aonde estamos semeando o nosso dinheiro, como estamos usando o nosso dinheiro. 7, Mamon quer que você adie soluções. Aqui entra a procrastinação. Pessoas que vão procrastinar, pessoas que Mamon vai agir, pessoas que precisam tomar decisões, e que acaba adiando essas decisões, depois eu resolvo, procrastinando, e não consegue trazer organização à vida financeira, não consegue resolver problemas financeiros, porque está adiando. 8, Mamon quer que você ignore o seu histórico familiar. Perceba, heranças espirituais é uma realidade, sim ou não? Sim. Existem heranças espirituais, e quando o assunto é problema financeiro, quando o assunto está relacionado às finanças, nós precisamos considerar, olhar para o nosso passado. Será que esse materialismo não é um histórico na família? Será que essa ganância e essa avareza não é um histórico que vem de geração em geração?
Será que o passado da minha família é história de bancarrota, de assassinato por causa de dinheiro, de divisão na família por causa de briga com dinheiro? Nós não podemos desconsiderar o nosso passado, porque se queremos resolver no nosso coração a nossa relação com o dinheiro, um fator que precisa ser considerado são as heranças espirituais nessa área. 9. Mamon quer que você continue com o seu falso controle. Escute, irmãos. Nós temos controle. Possuímos algum tipo de controle sobre a vida? A gente muitas vezes acha que tem controle. Por isso que a gente é tomado muitas vezes por ansiedade, preocupações. Porque a gente acha que tem controle. Não possuímos controle, irmãos, sobre nada. Não temos controle. E muitas vezes estamos tomados de ansiedade, preocupação, e eu quero trazer especificamente relacionado ao dinheiro, preocupado porque não tem, preocupado porque vai faltar, preocupado com aquilo, preocupado. Por quê? Porque nós temos a sensação que temos muitas vezes a ilusão de que estamos no controle, e não possuímos controle. O controle está nas mãos do Senhor. Estamos sacrificando a nossa vida atrás de estabilidade. Deixa eu dizer uma coisa a você, estabilidade não existe. Vou repetir, viu? Estabilidade não existe. Não, pastor, olha, eu estou aqui sacrificando, eu estou aqui trabalhando. Não, veja, estude, dedique-se, seja esforçado, mas não persiga a estabilidade. Porque estabilidade não existe. E muita gente achando que se tiver uma condição financeira boa, bastarda, um dinheiro guardado no banco, vai possuir estabilidade. Mamon quer que você ache isso, que você está no controle. Mas não possui estabilidade. Você conversa com as pessoas do Plano Collor. Conhece o Plano Collor aqui? Eu tinha 8 anos de idade. Mas eu ouvi tanto falar isso porque meu avô perdeu grande quantia de dinheiro que ele possuía com o Plano Collor. O banco reteve o dinheiro, passou anos tentando recuperar. Lembro como hoje, banco econômico. Mais antigo aí vão lembrar desse banco. Banco econômico. Gente que achava que tinha estabilidade da noite para o dia, acabou a estabilidade. Esse é o falso controle. Mamon quer que você ache que você tem controle. Mas é um controle falso, porque você não está no controle. Por isso que a gente não pode colocar a nossa esperança e a nossa confiança nas riquezas. Sabe onde é que está a nossa estabilidade? Está no Senhor. Que independente da nossa condição financeira, independente do que aconteça com o nosso patrimônio, independente do que aconteça com as nossas finanças, nós possuímos o Senhor e isso é suficiente. Suficiente. Mamon quer que você não tenha unidade financeira com o seu cônjuge. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Terceira principal causa de divórcio hoje no Brasil. Terceira principal causa de divórcio no Brasil. Problemas financeiros no casamento. Problemas com o dinheiro está no top 3 de provocar divórcio. Perceba. E muito a raiz da maioria dos problemas financeiros é falta de unidade financeira dentro do casamento. A Bíblia diz que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Já não são mais dois, agora são uma só carne. É preciso existir unidade, uma só mente e um só coração, quando o assunto é finanças. O casal precisa planejar juntos, tomar decisões juntos.
O casal precisa administrar o dinheiro juntos. A tomada de decisão tem que ser juntos. Tem que ter unidade financeira na família, no casamento. Perceba isso. Mamon tem explorado, influenciado para trazer desordem no casamento, desordem nas finanças a partir daqui. Lá em casa, se a gente tem, eu tenho algum intento no coração, algo que eu compartilho com Lícia, e Lícia, olha, eu não concordo, eu não estou em paz com isso, eu recuo imediatamente. Eu recuo imediatamente. Por quê? Porque nós caminhamos em unidade. Nós caminhamos juntos. As decisões precisam ser tomadas com consentimento um do outro. Isso serve para os dois lados. No casamento, escute isso, viu? Não existe o meu dinheiro. Ele pode até, quando entrar na conta, entrar como seu. Mas ali ele se converte e passa a ser nosso dinheiro. Entenda isso. O casamento é o nosso dinheiro. Independente de quanto ganha, é o nosso dinheiro. Que se soma para cumprir com as obrigações da família, do casamento. Mamon quer que você não tenha unidade financeira com seu cônjuge. E por último, para encerrar, Mamon quer que você deixe de acessar os céus em relação às suas finanças. Mamon quer que você deixe de acessar os céus em relação às suas finanças. Mamon quer que você, ao invés de recorrer aos céus, você recorra a outros meios. Irmãos, escute, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós temos um pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Perceba isso. Nós temos um pai celestial, rico, irmãos. Jesus diz assim: qual o filho que se o pai pedir, qual o filho que se pedir ao pai um peixe, ele vai dar uma cobra? Se pedir um pão, ele vai dar uma pedra. Aí Jesus diz assim: se vocês são maus, se vocês têm uma essência maligna dentro de vocês, uma carne, uma natureza contaminada com o pecado, se vocês são maus, e mesmo sendo maus, não consegue ser ruim com seus filhos, vocês é bom. Se o filho pedir um pão, você dá um pão. Se o filho pedir um peixe, você dá um peixe. Se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Nós temos um pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Mas você sabe o que é que está nos faltando? Acessar os céus. Sabe o que é que está nos faltando? Dobrar o nosso joelho e acessar o trono da graça de Deus. E dizer: Senhor, o Senhor sabe dar boas coisas aos seus filhos. E eu quero te pedir isso. Eu quero colocar diante do Senhor esse projeto. Eu quero colocar diante do Senhor a necessidade financeira para realizar esse sonho, para poder executar essa ação, para suprir isso aqui, acessar os céus. Irmãos, nós somos filhos de Deus e podemos acessar os céus. Mamon não quer que você recorra a Deus. Mamon quer que você vá fazer negociata, vá acessar o aplicativozinho do aviãozinho, como é o nome do outro? Esqueci. Do tigrinho lá, esqueci do tigre. Aí Mamon quer que você vá atrás. Não, eu vou fazer hoje uma bet aqui, eu vou acertar os placares. Mamon quer que você vá atrás de recursos, de meios errados. Mamon quer que você vá fazer cambalacho, coisas erradas para suprir a sua necessidade, quando você tem um Deus, céus abertos, que você pode acessar, e diante do trono da graça de Deus, e dizer: Senhor, eis aqui o teu filho, Pai, aqui está a minha necessidade. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. A Bíblia diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal.
E você sabe o que é pedir mal ali no texto? O contexto do que Jesus está dizendo ali? Pedir mal é quando a gente pede só para ser desfrutado por nós mesmos. Quando aquilo que Deus vai nos abençoar vai servir somente a gente. Quando você pede algo para Deus, onde o que você está pedindo vai servir somente a você, é muito possível que Deus não libere. Que a graça não se manifeste. Porque Deus não alimenta o nosso egoísmo. Então aprenda a orar, aprenda a incluir o outro. Não importa se são seus filhos, se é o cônjuge, se é o irmão da igreja, se é a obra de Deus, se é o necessitado. Aprenda a incluir o outro nas suas orações, no que você está pedindo. Na época do festinha, o Senhor, eu já estou quase sócio da oficina mecânica, todo mês 900, 800 na oficina, quebrando direto o carro. Chegou a idade do carro, as peças começam a quebrar, não é assim? Funciona? Não chega a idade, toca isso, toca correr, toca aqui, toca aqui. Eu estou quase sócio da oficina. Eu disse, Senhor, eu gostaria um carrozinho. Aí passei, irmão, acho que foi uns 6 meses, não lembro, orando e nada. Aí eu disse, Senhor, não um carro maior, espaçoso, Senhor. Não um carro que eu possa servir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Para que eu possa me dar. Aí o carro saiu. Perceba, quando eu estava internado com a Covid, 2021, que eu me internei, mais de 50% do pulmão comprometido, situação bem crítica, naquela variante Delta, matando 4.000 pessoas por dia. Internado, o medo do que ia acontecer ali, vou ser entubado, vou vegetar, vou morrer, a cabeça a mil. Eu ia orar, aí eu não conseguia orar sem chorar. Aí quando chorava, congestionava ainda mais, eu estava respirando mais pelo acesso que estava no nariz, e aí aumentava a crise de falta de ar. E aí eu lembro que, de posse desse entendimento que estou ensinando, eu lembrei de fazer uma oração que não incluísse somente eu. Porque as orações que são respondidas, as orações que não contemplam só você. É isso que eu estou ensinando. Aí eu orei assim, eu disse, Senhor, não me leve agora. Eu quero criar meus filhos. Quero levar eles até o altar e cumprir minha missão de pai. Eu não terminei essa missão ainda. Não me leve. Por favor. Me dê a graça de criar os meus filhos e entregar eles para as famílias deles, que eles vão constituir. Estou aqui. Aprenda a incluir o outro na sua oração. Essas são as orações que Deus responde. Quando o assunto é dinheiro, a maioria dos nossos pedidos contempla só a gente. Quando envolve bens, prosperidade financeira, a gente está pensando só em si. Aí o céu se fecha. Porque vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E pedir mal é pedir somente para si. Você precisa acessar os céus, mas você precisa aprender a pedir corretamente. Você precisa ir diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sirvo ao Deus da provisão milagrosa. Oh, eu sirvo ao Deus que fez chover comida por 40 anos para alimentar uma nação. Não foi uma família, uma nação. Eu sirvo ao Deus que fez o machado flutuar. Eu sirvo ao Deus que fez a moeda vir na boca do peixe para que o discípulo pagasse o imposto. Eu sirvo ao Deus da provisão milagrosa. Eu sirvo ao Deus que traz provisão. O profeta junto ao ribeiro de Querite, não faltava água, porque o ribeiro dava água potável. E os corvos traziam pão e carne para alimentar. Perceba. Escute, meu irmão. Servimos ao Deus da provisão.
Servimos ao Deus que provê de forma milagrosa. Servimos ao Deus que traz recursos de forma milagrosa. É o Deus que abre porta onde não tem porta. É o Deus que opera maravilhas e faz recursos nos alcançar. Deus há de suprir as nossas necessidades de acordo com suas gloriosas riquezas. Está escrito, a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. A Bíblia diz que nós temos um pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Então escute, Mamon não quer que você acesse os céus, mas você precisa acessar os céus e diante do trono da graça de Deus e dizer: Senhor, eu sei que em Cristo eu me torno alvo da tua graça, em Cristo eu me torno alvo da tua prosperidade, em Cristo as minhas orações são respondidas. Por isso eu ouso apresentar as minhas petições ao Senhor. Senhor, está aqui o meu projeto, está escrito, Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Está escrito, por isso eu ouso acessar os céus, eu ouço achegar-me ao trono da graça para buscar a provisão do alto. Escute, Mamon, eu tenho um pai. Escute, Mamon, eu tenho um Deus que provê, um Deus que opera milagres de provisão. Eu tenho um Deus que abre porta onde não há porta. Eu tenho um Deus cheio de graça que abençoa o que não merece. Abençoa com ricas bênçãos o que não merece. É esse lugar que nós devemos estar. Se coloque de pé, eu quero orar com você.